Então vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui no Meet, estamos ao vivo no TikTok, estamos ao vivo aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos todos vocês, tá? Aqui neste perfil, aqui nessa comunidade, nós fazemos 2 lives por dia, tá? Nós fazemos essa live pela manhã, bem cedinho, e fazemos a live das 9 da noite. Qual que é a diferença das lives, Bia? Essa pela manhã é uma live mais didática, tá? É uma live de conhecimento. É uma mini mentoria que eu entrego para vocês aqui da nossa estratégia, tá legal? Então eu costumo falar para você que aquela vontade que você tem de olhar para isso aqui e entender, interpretar gráfico, eu vou te ensinar isso hoje, tá? Então, fica aqui comigo até o finalzinho dessa live, que eu te prometo que hoje você vai ter uma aula de qualidade aí superior a muitas mentorias pagas. E eu vou te entregar gratuitamente, tá? Hoje você vai aprender a fazer leituras gráficas de uma forma tão simplificada, tá? Mas que muitas mentorias por aí não te dão. Então fica aqui comigo até o finalzinho, vale muito a pena, tá? Você sugar tudo que eu vou te passar aqui. Tá legal? E à noite, 9 horas da noite, nós fazemos nossas operações ao vivo usando o indicador. Então, aqui, ó, meu trabalho é diferenciado. Eu vendo uma coisa e eu uso essa coisa, tá? Ah, fulano de tal vende uma IA, vende uma estratégia, vende um indicador, mas eu nunca vi fulano de tal fazer um ao vivo. Aqui você não tem esse argumento, não, porque aqui nós fazemos ao vivo, tá? Então, faz uma limpeza aí das pessoas que você tem como referência, se realmente faz um ao vivo. Tem que fazer um ao vivo, família, tem que mostrar a cara mesmo, tem que dar a cara para bater, é win, é loss, e assim, isso é vivência de trade. E isso eles vão mostrar realmente uma verdade para vocês. Então, a gente está positivo aí há vários meses, a gente toma loss sim, ó, mas nós ainda somos consistentes. Isso é viver de trade, tá legal? Aqui eu coloco um valor simbólico, né? Um valor pequenininho, não é nem o valor que eu entro em lives. Aqui entrada de R$ 100 para instigar vocês aí mesmo, que dá assim para começar com pouco. Você não precisa fazer loucuras aqui no trade, de pegar empréstimo, tirar dinheiro de conta de água, de conta de luz, não. Pelo amor de Deus. Acredito eu que todo mundo aqui é maior de 18 anos, então você tem que se responsabilizar pelas suas ações. Você nunca pode tirar um dinheiro de algo que já está destinado para operar no trade, porque nós sabemos da probabilidade de win e de loss. Então, você nunca deve fazer um empréstimo para colocar aqui, tirar da sua conta de água, da sua conta de luz, do seu aluguel. Você tem que usar aquele dinheirinho que está escondido lá debaixo do colchão, sabe? Que não vai fazer diferença na sua vida. É esse o dinheiro que você começa. E aí você vai aumentando a sua conta gradativamente. Começa com 400, depois vai para 1.000, depois vai para 1.500. Isso é uma alavancagem segura. Tá legal? E hoje à noite, eu vou te entregar o meu segredinho, tá? Quanto que você estaria disposto a me pagar para mim te entregar o meu segredo? Bia, quanto que você me cobra para me entregar o segredo? O segredo mesmo da consistência. Quanto que você estaria disposto a pagar? R$ 1.000, 1.500, 10.000, 50.000? Quanto que você estaria disposto a pagar para alguém que já está lá na frente, já validou, já passou pela trajetória? Quanto que você estaria disposto a pagar para alguém simplesmente facilitar a sua vida? Eu vou te entregar isso gratuitamente. Eita! Então você precisa participar da minha live de 9 horas da manhã. Eu vou te entregar um segredinho de uma matemática onde você pode tomar vários loss, vários stop loss, que mesmo assim, ó, lá no final do mês, você fecha no positivo. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó, no positivo, tá? Então, isso é viver de trade. É possível sim viver disso aqui e eu vou te provar hoje, 9 horas da noite. Vou te provar que o seu problema não é e nunca foi estratégia. Você não é consistente porque você ainda está procurando a fórmula mágica. Eu vou te provar que o seu problema não é estratégia, o seu problema é você mesmo, tá? Beleza? Então fechou então. Então, 9 horas da noite, eu aguardo você aqui, que eu vou te entregar esse segredinho aí. Bacana? Então vamos aqui para nossa aulona, nossa aula top, top, top. Vou falar umas coisinhas para vocês aqui, tá? Como eu disse, esse aqui é um assunto assim
fora do comum. É um assunto aqui de mentorias, nem muitas mentorias pagas que você já comprou por aí não te entrega a qualidade do que eu vou te entregar aqui e ainda gratuitamente. Então, olha, ajuda braba aqui, coloca o dedão aqui no like, deixa aqui o seu joinha, vai levantando a mãozinha aqui no like, aqui no TikTok, aqui no YouTube, porque isso aqui traz engajamento para outras pessoas também aprender o que você está aprendendo gratuitamente. Pode ser? Então, ao longo da live aqui, tudo que eu falar e você curtir, você me coloca o dedão aqui no like. Fechou? Bacana. Bora aqui para nossa primeira confluência, ó. Nós vamos iniciar nossas operações no início, na abertura da vela de H1. Esta partezinha aqui vocês confundam muito. Vocês acham que nós operamos em 1 hora. Não, nós não operamos em 1 hora. Nós operamos em M1 ou M5, tá? Aqui é uma referência de H1. Então, vou fazer alguns desenhos aqui. E você vai perceber o quanto que uma movimentação gráfica em 1 hora influencia em outros times. Tá legal? Uma vela de 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Não é isso? Uma vela de 1 hora tem 60 minutos. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos operar somente nos primeiros 30 minutos dessa abertura da vela de H1. E não nos últimos 30, tá? Bia, por quê? É isso que eu vou te explicar, tá bom? Então, eu vou fazer vários desenhos aqui para abrir a sua mentalidade de algo que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui não pararam para analisar, tá? Então, uma vela de 1 hora, ela tem corpo. Deixa eu puxar aqui, ó. Ela tem corpo e ela tem pavio. Não é isso? 99% das velas de H1 vai deixar corpo e pavio. Raramente uma vela de 1 hora vai terminar com o corpo cheio sem pavio. Raramente. 99% das velas vai deixar um rastro de pavio. Então aqui eu vou te mostrar o que acontece quando tem corpo em H1. O que isso vai fazer lá em times menores, como M1. Quando tem pavio em H1, o que isso vai afetar lá em M1? Olha que interessante. Tem corpo em H1, vai afetar em M1. Tem pavio em H1, vai afetar em M1. Então, é um movimento que acontece na vela de 1 hora que faz um movimento lá em times menores, mas que você ainda não parou para analisar isso aqui, e é o que eu vou te mostrar. Beleza? Deixa eu apagar aqui esses rabiscos. Então, vamos lá. Temos uma probabilidade que nos primeiros 30 minutos da vela de 1 hora, ela começa estourando para um lado, tá? Ela começa se formando com o corpo. Ela precisa já iniciar formando uma tendência. Então, a probabilidade de uma vela de H1 começar estourando para cima, ficando um candle verde, ou ela vai estourar para baixo, ficando um candle vermelho, tá? Então, olha, temos corpo em H1. Quando você joga para um time menor, M1, por exemplo, você vai perceber que enquanto teve corpo em H1, lá em M1, ó, tivemos várias pernadazinhas de alta. E é isso que eu e você queremos. Nós queremos operar a favor da tendência. Então, tem corpo em H1, tem tendência em M1. E é isso que eu e você queremos. Nós vamos surfar a favor de cada pernada dessa aqui. É uma onda, é uma ondinha aí que eu e você vamos surfar a favor dela, tá? Se uma vela de 1 hora começou descendo, ficando um corpo vermelho, você, quando coloca em um time menor, né, M1, por exemplo, quando você coloca em um time menor, você vai perceber que as velas fizeram várias pernadazinhas de baixa. Teve corpo vermelho em H1, tivemos uma tendência de baixa em M1. Então, tem corpo em H1,
vai ter tendência em times menores. E é isso que eu e você queremos. Qual que é a nossa estratégia? Fluxo de vela. Então, nós precisamos de gráfico com tendência. Nós operamos a favor da tendência. De todas as estratégias que existem, família, essa aqui é uma das mais assertivas. Por quê? Porque você opera a favor da tendência. Só isso. Não faz sentido um gráfico estar descendo, 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 e você está arriscando na compra ali. O gráfico está subindo, 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 e você está tentando na venda ali, você está indo contra essa manada. Você vai ser atropelado. Então, de todas as estratégias, sempre opere uma estratégia que vai a favor da tendência. Sabe? Sabe quando você vai nadar, a primeira coisa que você aprende a entrar no mar é que você não pode nadar contra a maré, porque senão vai acontecer o quê? Então é isso mesmo, tá? Então, se o gráfico está subindo, nós vamos subir. Se ele está descendo, nós vamos descendo, tá? Então, Bia, eu entendi. Entendi que quando tem corpo em H1, tem tendência em M1. Mas eu não entendi o que acontece quando tem pavio em 1 hora. E eu não entendi por que a gente não opera nos últimos 30 minutos da vela de 1 hora. Por que não? Beleza, vamos lá. Resumindo, tem corpo em H1? Tem tendência em M1. Não é isso? Tem corpo em H1, tem tendência em M1. Se você tirar um tempinho aí depois para analisar a vela de 1 hora, você vai perceber que 99% das velas de 1 hora termina deixando isso aqui, ó. Pavio. O que aconteceu para ela deixar pavio? O que é um pavio? Pavio é um rastrozinho da lesma. Sabe quando a lesma passa por ali e deixa um rastrozinho, uma gosminha? Você fala assim, ó, passou uma lesma por aqui. Então, isso aqui é um rastro que a vela deixou, te dizendo que ela passou por ali. Ela veio até aqui em cima, ela não teve força de terminar aqui em cima, ela retraiu e terminou lá embaixo. Só que, para ela fazer isso aqui, ela fez um movimento. E este movimento, lá em M1, faz outro movimento, tá? Então, olha, qual que é o movimento que essa vela faz? Ela faz o movimento que nós chamamos de fechamento de vela. Ela faz o efeito sanfona, ó. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Esse movimento de subir e descer, subir e descer, esse movimento de retração, de fechamento de vela, olha o que ela vai fazer lá em M1. Vela sobe, vela desce, vela sobe, vela desce, vela sobe, a mesma proporção que ela sobe, ela também desce. Ela para de entregar um gráfico tendencioso, sobe, 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 e agora ela passa a deixar um gráfico lateralizado. É por isso que nós não pegamos fechamento de vela de H1. Por isso que nós aproveitamos a abertura de vela de H1. Simplesmente por isso. E eu vou te provar aqui agora no gráfico. Tirei print aqui, tá? Vou desenhar uma vela de 1 hora aqui, ó. Vou desenhar um candle verde, tá? Um candle verde, ó. Tem corpo em H1? Teve corpo em H1? Teve. Quando você joga para um time menor, M1, M5, por exemplo, você vai reparar, enquanto essa vela estava subindo aqui, ó, lá M1 também estava subindo. Ó, pernadazinhas de alta. Olha que lindo. Nós surfamos a favor dessa alta. Gráfico sobe, 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 sobe. Então, aqui nós temos uma tendência linda, maravilhosa. Agora, depois dos 30 minutos, que essa vela agora vai começar a fazer movimento de fechamento, vai deixar pavio por cima ou por baixo ali, aquele movimento sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Agora, nós temos um gráfico, ó, lateralizado. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nós temos agora um gráfico lateral. Você vai operar aqui, família? Não. Para estratégia de tendência? Não. Agora, uma dica da live aqui. Se você opera retração de vela, aí sim seria interessante você pegar nos últimos minutos da vela de H1,
Porque você vai pegar a retração, que é o movimento que essa vela faz aqui, ó, quando ela deixa pavio. Tá legal? Então, resumidamente, você precisa ficar voltando o gráfico em H1? Não, você não precisa ficar voltando o gráfico em H1. E você simplesmente vai fazer o seguinte, você vai operar M1 e M5. Eu fiz todo esse desenho aqui para fazer você entender o que você opera nos primeiros 30 minutos e não nos últimos. Só isso. Então, resumindo, se você entrou 9 horas da manhã para começar suas operações, você vai operar até 9h30. Só isso. Bia, não consegui bater minha meta com 30 minutos. Você espera esse vácuo aqui de depois de 9h30 e espera a próxima vela de 10 horas. E vai novamente até 10h30. Só isso, família. Fiz todo esse desenho aqui para que você entenda, que o gráfico existe o porquê, existe o fundamento. Você não pode ser um amador que entra de qualquer jeito, sai apertando o botão para cima e para baixo e quer viver disso aqui. Você não vai conseguir viver disso aqui. Se você não tem metas, se você não existe um porquê, não existe um fundamento nas suas operações, você não vai conseguir viver disso aqui. Tá legal? Então, basicamente é isso. Nós sempre vamos operar na abertura da vela de H1 e não no fechamento dela. Beleza? Vamos para a nossa próxima confluência aqui, ó. Nós vamos escolher ativos que estão nos entregando uma assertividade de, no máximo, 4 loss. Ou seja, quando vocês veem a gente falando ali, né? Assertividade de 85%, de 90%, é isso mesmo, tá? Literalmente, é isso mesmo. Qual que é o meu papel aqui nessas lives? É fazer você entender que não adianta você ter uma estratégia assertiva se você não sabe lidar com ela. Tá bom? Então, eu e você vamos entender que você está cometendo um erro gigantesco. Qual erro que eu estou cometendo, Bia? Você está cometendo um erro na escolha do ativo, na escolha da moeda. Todos os dias você abre o gráfico no mesmo ativo, achando que aquele ativo é a solução dos seus problemas. Você simplesmente tem o hábito de abrir 10 ativos aqui, querendo bater meta rápido, sem analisar se aquele ativo está respeitando ou não a sua estratégia. Então, eu vou te provar. Ó. Você abre um ativo, ele está 20-1. Beleza. Tá uma assertividade incrível, Família, né? Novidade na área, para você que quer mas aí, mas não tem computador, então a gente conseguiu colocar a mesma estratégia do indicador bravo aqui. Mas aí, você simplesmente, o que você vai fazer? Tá? Você todos os dias abre o mesmo ativo. Todos os dias você abre o mesmo ativo. Só que você não reparou que este ativo tem um comportamento diferente. Hoje você abre esse ativo, ele está 20-1. Amanhã você abre esse ativo, ele está 18-8. O que eu percebo aqui? Eu percebo aqui que o meu problema não é a minha estratégia. Porque em um ativo, a minha estratégia me deu 20-1. No outro ativo, a minha estratégia não estava tão legal assim. Então, eu percebo que o meu problema não é a minha estratégia. É o ativo que eu estou operando naquele momento, que não está respeitando a minha estratégia. Você comete um erro gigantesco quando você escolhe o ativo errado. Sabe por quê? Porque você está forçando aquela moeda a te entregar o que ela não está fazendo. Então, nós temos que entender que o gráfico é soberano. O movimento que esse gráfico está fazendo, ele não vai fazer outro movimento que você quer, porque eu quero. Então, somos nós que temos que nos adequar ao gráfico. Somos nós que temos que saber aproveitar o movimento que este ativo está fazendo. Então, um exemplo aqui, ó, todos os dias você abre lá, ó, EURUSD, que é a moedinha famosa aí, né? Nós achamos que EURUSD que é um milagre. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com assertividade. Como é que esse ativo está se comportando hoje? Então, o EURUSD hoje, ele me entregou 20-1. Beleza, está uma assertividade incrível. EURUSD, eu vou operar EURUSD. Ele está respeitando tendência. Tá tudo certo. Mas amanhã, EURUSD, o mesmo ativo, está 18-8. Tem certeza que você vai ficar com o EURUSD aberto? Você acha mesmo que faz sentido
você perder energia, tempo e dinheiro com este ativo, família? Você quer tirar dele o que ele não está te entregando. Se você não sabe identificar o que esse ativo está te entregando, você se frustra, porque você está indo a favor da tendência aqui, mas ele está lateralizado. Então, este ativo hoje estava tendencioso, beleza, mas amanhã ele está lateralizado. Só isso. O problema não é a sua estratégia, é o ativo. Então, procura outro ativo que a sua estratégia esteja funcionando. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu abri alguns ativos em mercado aberto, todas as corretoras, tá? Então, olha, abri esse ativo. Ele está 22-2. Lembra lá que a gente aceita no máximo até 4 loss? Beleza? Então, este ativo está incrível. Vou ficar com ele aberto. Aí, abri mais um, GBP-USD, tá? GBP-USD. Vamos ver como está a assertividade desse ativo. GBP-USD está 17-2 também. Ó, vamos para o próximo. CHF, 19-2. Vamos para o próximo. 18-4. Então, olha, esse ativo aqui já está na berlinda. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, 19-4. Esse ativo já está na berlinda. Esse ativo aqui eu já tenho que ficar esperto com ele. Ele está começando a ficar lateralizado. Ele está começando a ver alguns loizinhos ali. Então, eu, Bia, nem gosto de operar com esse até 4. Eu gosto de operar até 3. Mas 4 você já pode ficar alerta. Então, se você abrir um ativo, vou abrir o EURUSD aqui, ó, que é a moedinha que todo mundo gosta. Vou abrir ela, tá? Você coloca o time e vai jogar o indicador lá para o gráfico, tá? Pronto. Olha lá para você ver, Brasil. Olha lá para você ver. Deixa eu dar um zoomzão aqui, ó. Se você não está enxergando bem. Qual que é o número de loss que está ali? 6 loss. 6 loss. Então, não é a minha estratégia. O meu problema não é a estratégia, não. É o meu ativo. Vocês estão percebendo isso? Oh, caraca, velho. Vocês estão metendo o dedão aqui no like? Vocês estão aqui colocando um joinha aqui? Bia, que dica sensacional. O problema não é a minha estratégia, é o ativo. Independente que é a moeda principal, eu vou fechar essa moeda aqui. Não quero ela, tá? Vou ficar com os ativos que estão me entregando uma boa assertividade. Então, escolhi ali meus ativos que estão bons e agora eu faço as minhas operações. Só isso. Somente isso, tá bom? Beleza? Então, bacana. Ó, vocês perguntam assim, Bia, o indicador funciona para todas as corretoras? Sim, ele funciona em mercado aberto, qualquer corretora. Então, na fulaninha de tal, funciona. Na outra corretora, tem mercado aberto? Claro que deve ter. Então, sim, funciona para qualquer corretora, tá? Por mais que nós traders influencers aí, que temos bastante número de seguidores, nós acabamos tendo parceria com corretoras, isso é normal, mas o que não é normal é o trader te obrigar você a só usar a corretora dele. Não, o meu indicador, você só consegue usar fulana de tal. A minha IA, você só consegue usar OTC da corretora fulano de tal. Isso aí não presta. Então, você sim pode usar qualquer corretora. Pegou o indicador, está com ele na sua mão, você pode operar em qualquer corretora que você quiser. Lembrando que assim que terminar a live, você vai me chamar no PV, vai falar, Bia, eu quero estar testando o indicador ali por 30 dias, tá? Mensalidade, 150, mas eu não quero o seu dinheiro agora. Você vai testar primeiro por 30 dias. Se você gostar, aí sim você vira um mensalista. Pode ser? Então, bacana. Ó, funciona também em criptomoeda. Criptomoeda é muito assertivo, já fizemos muito dinheiro com cripto, mas as corretoras estão, ó, cortando as criptos, né? Porque tá muito assertiva, a galera tá fazendo bastante dinheiro e aí simplesmente estão tirando criptomoedas ali, né, das corretoras. Funciona também em OTC. OTC funciona em alguns ativos 24 horas por dia, mas funciona só para as corretoras que são iguais e que Optio, né, que são da empresa Code, que é Bullets, Avalon, Casa Trade, Polarium, Broker 10, X9, essas corretoras que vocês conhecem. Então, sim, qualquer uma delas dá para você operar em OTC. Eu, Bia, não indico. Por quê? Este carinha aqui, ó, quem movimenta ele são os compradores e os vendedores.
são os big play. É um mercado real, é uma briga justa, mas OTC é um mercado de corretoras, manipulação gráfica do dono da corretora, que ele, né, movimento OTC. Mercado aberto das corretoras, aí é um gráfico espelhado no Forex, é um mercado real, mas o OTC eu já não indico vocês a operarem OTC não, porque é porcaria, tá bom? Mas se você gosta, se tá tudo certo para você, você não tem muito tempo com o mercado aberto, você também tem essa opção, tá? Outra perguntinha que vocês fazem, Bia, este resultado, 19-2, é nas últimas 1 hora? É o dia inteiro? Como é que foi feito esse resultado aí? Né? Eu posto lá no grupo lá, 19-2, a pessoa acha que eu fiz 19-2 ao vivo na live com vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos ver aqui como é que é feito a catalogação, ó, das configurações do indicador. Nós colocamos aqui que o indicador, ele vai contabilizar 288 velas. Então, das últimas 288 velas, tivemos 19 sinais positivos e 2 sinais negativos, tá bom? Então, é assim que nós fazemos o cálculo do resultado. Vou tirar um zoom aqui para você e vou te mostrar que aqui no passado, ó, os sinais acabam. Por quê? Porque a contagem acabou, tá? Ó, aqui para trás já não tem mais sinaizinhos algum. Por quê? Porque acabou a contagem. Então, daqui para frente, 288 velas, né? Dá mais ou menos ali. Eu vou somar quantas horas que dá mais ou menos aqui, que eu acho que eu nunca fiz isso. Mas eu vou somar basicamente para ver quantas horas dá ali 288 velas. Mas 288 velas em M5 dá bastante horas, né? Então, 288 velas ali para fazer a contagem, tá? Então, nós fazemos aqui, ó, o indicador. O gráfico vai andando, vai dando loss, vai dando win, e ele vai contabilizando lá em cima. Agora eu vou te ensinar uma coisa, tá? Vou te ensinar uma coisa. O que você percebeu aqui, ó? Você percebeu que na primeira não foi, na segunda vela foi. Então, nós programamos para contar até na próxima vela. Isso é martingale? Não. Nós fazemos mão fixa. Gale tem a ver com valor. Gale tem a ver com seu dinheiro. Gale tem a ver com entradas. Gale tem a ver com duplicação de valor. Vou te explicar uma coisa no fluxo de vela que talvez você nunca reparou, tá? O que é o fluxo de vela? Fluxo de vela é várias pernadazinhas de velas da mesma cor. Quando você está correndo, você pega o impulso para alguma coisa, você meio que começa a perder o fôlego. Então, você precisa dar uma paradinha para dar uma respirada. Você precisa tomar um respiro ali para você ganhar força para continuar a tendência. O gráfico faz a mesma coisa. Ele está com uma pernada, ele vai fazer uma vela de cor contrária, aqui, ó, que nós chamamos de vela respiro, sabe? E aí ele vai continuar depois com mais força aquela tendência. Então, por que nós acreditamos até na próxima vela? Porque nós não sabemos o momento certo do respiro. Não tem como você saber, tá? É por isso que nós vamos continuar até a próxima. Aqui eu entrei com 10, não foi? Eu entro com 10 aqui de novo. Não tem gale. Porcaria de gale. Eu vou provar para você que gale quebra contas. Não existe gerenciamento que te protege de martingale. Tá legal? Olha essa pernada aqui, ó, que acabou de acontecer. Vou dar um zoom aqui para vocês, tá? Ó. Verde, 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 verde. Exatamente na nossa entrada deu um respiro. Nós não sabemos o momento do respiro, mas nós ainda acreditamos na próxima. E é isso que é o famoso fluxo de vela. Deixa eu achar uma outra. Olha que pernada linda aqui, ó. Olha a outra pernada aqui, ó. Tô mostrando no gráfico, tá? No próprio gráfico, para vocês verem, ó. Vermelho, vermelho, vermelho. Olha onde deu um respiro, deu logo um doji. Deu logo um doji, mas continuou descendo na próxima. Deu um outro respiro e continuou descendo e continuou descendo. Então, nós não sabemos aonde exatamente vai dar o respiro. É por isso que o fluxo de vela, nós ainda confiamos na próxima. Você já reparou que às vezes na vela que você entra dá loss e na outra dá win?
tá? Mas nós vamos fazer mão fixa. Vou te provar para você que não existe gerenciamento que te protege de martingale, tá? Não existe. Outra pernada aqui que interessante, ó. Outra pernada de baixo aqui, tá? Vou dar um zoom para vocês verem, ó. Gráfico. Desceu, 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 desceu. Olha o respirozinho aí. Depois ele continua descendo. Então, fluxo de vela é isso. Nós acreditamos até na próxima vela. Tá legal, família? Beleza? Então, se você reparar o gráfico aqui, na maioria das pernadas de fluxo, sempre vai ter um respirozinho. Só que eu e você não sabemos exatamente onde é, tá? Bia, então por que nós não esperamos? Olha aqui. Por que nós não esperamos vir o respiro, vir a vela de cor contrária, esperamos ela vir, e aí nós pegamos na próxima, porque a gente evita esse respiro. É uma estratégia, é uma forma. Mas sabe por que eu não indico? Porque você pode deixar passar muitas oportunidades boas. Por quê, por exemplo? Porque aqui, ó, veio o IN de primeira, 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 veio o IN de primeira. Então, você pode já ter batido a sua meta muito rápido ali, mas você ficou esperando vir o respiro, tá? Então, você pode deixar passar muitas oportunidades boas esperando o respiro, porque também dá muito win de primeira. Tá legal, família? Então, aqui, ó, aqui foi win de primeira, aqui foi win de primeira, aqui foi win de primeira. Aqui já foi win no respiro. Ó, aqui foi win no respiro, mas aqui foi de primeira, foi de primeira, foi de primeira. Então, não compensa você esperar o respiro, porque você vai se frustrar. Você vai ver várias velhinhas dando winzão de primeira lá. Você já poderia ter batido a sua meta ali de cara e ter saído fora, e você ficou esperando o respiro. Então, eu pego ali, né, nas duas velhinhas mesmo. Então, a nossa metinha é, olha a nossa meta aqui, ó. Foca aqui, ó. Nossa meta é 2-0, você para, tá? Se você tá naquela briga de você entra com 10, perde, você entra com 10, ganha, fica 1-1. Você busca mais uma vitória de primeira e você fecha 2-1. Então, fez 2 wins de primeira, você sai fora. Ficou na briga e saiu no 2-1, você sai fora. Se você tomar o seu stop de uma vez, você também sai fora. Esse é o gerenciamento mais seguro que você pode fazer. E é esse mesmo gerenciamento que nós temos feito ao vivo e estamos fechando positivos há vários meses, vivendo de trade. Tá legal? Por que nós não fazemos Gale? Porcaria de Gale. O que é o Gale? Gale tem a ver com entradas. Gale tem a ver com valor. Duplicação de valor. Tá? Então, o que é o Gale? Se você entra com 10 aqui, você perde, você duplica esse aqui. Você entra com 20 na próxima. Se você perde isso aqui, meu amigo, você toma 4 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar esse prejuízo aqui, você vai precisar de 4 wins. É uma bola de neve, é um fluxo sem fim. Não existe gerenciamento que te protege de martingale. Olha a porcaria do Gale 2. Gale 1, entrei com 10, perdi, entre com 20. Gale 2, entra de novo com 40. Se você perde isso aqui, você toma 8 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 8 wins para recuperar isso aqui. Você tem certeza que isso aqui quer viver de trade? Sério que viver de trade para você é isso aqui? Você acha que você vai ser consistente com isso aqui, família? Pelo amor de Deus, cai fora. Cai fora de livezinha de trader que faz Gale 1, Gale 2. Não tá te trazendo consistência. Não vai te trazer nunca. Faz uma limpeza aí dos trades que você tem como referência. Faz Gale, sai fora. Tá? Olha aqui, ó. Você fica na livezinha do cara da Porschezinha, só porque o cara tem uma Porschezinha, você fica idolatrando ele. Ele te dá 3 wins no Gale. Nó, fodão, hein? 3-0. Aí você vem aqui, ó. Ele vai lá te dar um loss no Gale 2. 3 wins, 8 loss. 3 passos para frente, 8 passos para trás, igual Michael Jackson. E você acha que você vai viver de trade. Você vai viver de trade aonde? Tá? Não faz sentido. Um loss, ó. Segunda-feira, você toma um loss no Gale, você perde 8. Terça-feira, você faz 2-0, você ainda deve 6. Quarta-feira, você faz 2-0, você ainda deve 4. Quinta-feira, você faz 2-0, ainda deve 2. Sexta-feira, você faz 2-0,
agora você fica no 0 a 0. Você vai ter que buscar toda uma semana novamente para você recuperar aquele lozinho. E lembrando que aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você não pode ter tomado um loss, porque senão você vai, em vez de você dever 8, você vai dever 16 loss. Então, você tem que acordar para a vida. Pelo amor de Deus, sai fora de martingale. Porcaria. Você vai conseguir viver de trade fazendo mãozinha fixa. Essa matemática que eu vou te entregar 9 horas da noite. Tá legal? Olha a matemática aí, olha. Onde você pode tomar vários loss, vários stop loss, que mesmo assim, lá no final do mês, você sai positivo. Aqui eu quis colocar um exemplo ruim, eu quis colocar um exemplo de um mês horrível. Mesmo que você tenha uma estratégia horrível, com a minha matemática, você ainda sairia positivo. Estratégia ruim, estratégia boa. Estratégia ruim com matemática funciona, estratégia boa com matemática funciona melhor ainda. Então, seu problema não é e nunca foi estratégia. Então, você precisa participar dessa live das 9 da noite. Fechou? Então, beleza. Ó, cadê o joinha aqui? Você tá doido? Cadê o joinha aqui? Bora lá. Qual foi a última live que você participou que te entregaram um bate-papo tão interessante como esse aqui, de abrir a sua visão, de abrir a sua mente? Que trader que abre uma live para bater esse papo com vocês gratuitamente, família? Então, ó, cadê? Coraçãozinho aqui no TikTok. Vamos lá, levanta. Isso. Aqui no YouTube é coraçãozinho. Bora. Você participa de live aí, o cara só sabe fazer gale. Gale. Principalmente a galerinha do iGame veio para as opções, eles não entendem nada de gráfico, não sabem nada de gráfico, faz 10 operações no Gale 2 lá no Gale 3 e vocês estão lá participando disso. Pelo amor de Deus, faz uma limpa aí das pessoas que realmente te mostram uma realidade, te mostra a vida real do trader, tá bom? Aqui agora, nós vamos simplesmente mudar mais ainda, vamos subir de nível. Vamos subir ainda mais de nível com essa confluência aqui, tá legal? Eu vou te ensinar você o famoso Price Action, tá? Price Action. O que é o Price Action? Análise gráficas. Se você está estudando trade e nunca escutou falar disso, você está estudando trade no lugar errado, tá bom? Estão te ensinando errado por aí, tá? Então, análise gráfica. Eu vou te ensinar você bater o olho nesse gráfico e começar a interpretar isso aqui. Eu vou te ensinar você olhar para isso aqui e entender o que está acontecendo. E eu vou te explicar de uma forma tão simples, tão clara, que você vai falar assim, caraca, velho, que é isso? Não é possível. Não é possível. E aí, você, a partir de hoje, vai sair daqui com uma visão de gráfico diferente de tudo que você aprendeu aí. Tá legal? Então, olha, eu vou te provar aqui que cada velinha dessa tem um significado e tem um porquê. Cada velinha dessa aqui tem um significado, tem um porquê. Tá legal? Só que você pergunta assim, mas Bia, é muito difícil saber Price Action. Quando você mandou lá no grupo, lá, né, o PDF com todos os padrões, são 60 páginas com mais de 200 velas, não é isso? Alguma coisa assim do tipo? É muita coisa. É muitos padrões para você decorar, para você estudar, para você entender. Então, eu vou simplificar a nossa vida. Dessas 200 padrões, essas 200 velas aí, eu e você vamos focar em só aqui, ó. Só isso aqui, ó. Só isso tudo. Pode ser? 3 velas. Eu vou fazer você mudar de visão gráfica com apenas 3 velas. Então, fica aqui comigo até o final. Vai simplesmente dando like aqui, porque eu tenho certeza que a sua forma de olhar gráfico vai mudar com isso aqui. Tá bom? Mas, Bia, Price Action não funciona em opções binárias. Calma lá, meu colega, calma lá. Este carinha que nós estamos com ele aberto aqui é o quê? É o carinha do Forex. É o MetaTrader. Então, Price Action funciona neste carinha, no Forex. O que é as opções binárias? As opções binárias é a simplificação desse carinha. Não é isso? Então,
nós analisamos neste carinha e operamos neste carinha. O que acontece aqui está acontecendo aqui. Este gráfico que está aqui, ó, na USD-CHF, abre nas corretoras de opções, tá o mesmo gráfico. Pelo menos deveria, né? Mas enfim, tá o mesmo gráfico. Então, você não pode ser ignorante no tanto de não querer estudar padrões gráficos só porque está lidando com opções binárias. Você analisa aqui, mas você vai operar lá. Você vai comprar e vender lá. Então, você depende deste carinho. Tá legal? Então, sim, nós precisamos estudar Price Action. Nós precisamos entender movimentação gráfica para a gente tomar a decisão de entrar ou não lá nas opções. Tá legal, família? Então, vamos aqui para a nossa primeira confluência. Nossa primeira confluência é o seguinte. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Vamos voltar aqui para o gráfico? Você vai perceber que aqui dá vários sinais, né? Dá o sinal e aparece o ativo, e se é para cima ou se é para baixo. Então, olha, temos o sinal bolinha e o sinal seta. Vou dar um zoom, ó. Seta, bolinha, tá vendo? Branco aqui, ó, seta, bolinha, seta, bolinha. Então, nós precisamos entender, plim, ó, deu plim, falou lá, tal. Nós precisamos entender que o sinal bolinha é uma atenção. Atenção! Estou rompendo uma região e a probabilidade é de continuar esse rompimento. Então, a bolinha é uma atenção de fluxo de vela que pode sair de um canal de lateralização, tá? Para romper isso aqui para cima ou para baixo. Então, alerta de bolinha é alerta de rompimento, ou para cima ou para baixo. Qual que é a nossa confluência ali? Nós precisamos que a vela do sinal bolinha realmente rompa a região. Ou seja, temos aqui, ó, um suporte, tá? Uma linha de baixo. Plim, deu bolinha. Se essa vela da bolinha, ela vem aqui, ó, ela fica brigando na região, e ela realmente passa o nosso suporte, ela sai da lateralização, ela passa com o corpo, termina com o corpo rompido aquela região, nós podemos começar a acreditar nessa tendência de baixa. Mas, se essa vela da bolinha, ela simplesmente, ó, ela vem aqui, ó, ela tenta vir, ela tenta romper, ela até desce, mas nos últimos segundos ela retrai e termina lá em cima, nos dando um falso rompimento. Ela te trollou, tá? Ela te trollou. Vai mandar você vender aqui, você vai vender aqui? Não. Você esquece esse sinal e procura um outro, tá bom? Então, olha aqui, ó. Ó, um exemplo aqui, bem na nossa cara aqui, ó. Ó, vou colocar aqui a setinha e vou dar um zoom para você focar ali, tá bom? Ó, vou dar um zoom. Pronto. Essa vela da bolinha, essa verde. Ela tentou romper a resistência, ó. Ela veio até aqui em cima. Tá vendo? Ela veio até aqui em cima, mas ela não teve força de rompimento. Ela retraiu, voltou para dentro do canal e nós estudamos que também tem a estratégia reversão. O que é a reversão? Bateu na resistência, é perigoso descer. E foi o que fez. Aqui fez uma reversão. Então, para a gente acreditar no fluxo de vela, essa vela precisava ter rompido como essa verde aqui rompeu. Tá? Então, aqui, você entrou, tomou loss. Ah, Bia, mas deu in na próxima. Foi só um respirozinho, né? Foi um respirozinho, deu in na próxima. Não interessa. Esse aqui eu não pego. Eu só pego se a vela da bolinha romper a região, tá? Se rompeu a região, aí sim eu confio. Se não rompeu, eu não pego. Essa vela vermelha aqui mesmo, ó. Dá um zoom aqui para vocês, ó. Ó, ela tentou romper aqui embaixo. Tá vendo? Ela tentou romper aqui embaixo o suporte, mas nos últimos minutos ela retraiu, terminou lá dentro do canal. A probabilidade do gráfico continuar dentro desse canal aqui é muito grande. Vocês estão vendo que tem um canalzinho aqui, ó? O gráfico está dentro de um cano aqui, ó. Então, a probabilidade disso aqui subir e fazer uma reversão é muito grande. Olha o que está fazendo lá agora. Olha ele, está brigando. Então, eu e você não vamos. Olha, ó, reversão. Então, simplesmente, nós operamos fluxo de vela, eu preciso que a vela rompa, tá? Então, nós vamos evitar
bastante loss, fazendo uma análise simples. Vela da bolinha tem que romper. Essa vela da bolinha rompeu. Essa vela da bolinha rompeu. Vela da bolinha, ela já terminou com o corpo para fora da resistência. E ali, ó, a outra deu inzão e subiu o fluxo. Então, isso aqui que eu e você queremos, tá? Se vela da bolinha romper, beleza, se não, a gente esquece. Agora, vamos para aqueles 3 padrões? 3 padrões que eu prometi para vocês. Você vai conseguir fazer leituras gráficas com apenas 3 velas. A vontade que você tem de olhar gráfico e interpretar gráfico, eu vou te entregar com apenas 3 velas. Vocês já brincaram de mímica? Já brincaram de mímica na escola, com família, enfim? O que é mímica para quem não sabe? Mímica é você precisa falar uma palavra, uma frase, para alguém interpretar isso. Mas você não pode falar com a boca. Você tem que falar com o corpo. Então você tem que ficar fazendo alguns sinais ali e a pessoa vai chutando. É isso, é aquilo. Você tem que ficar fazendo movimentos com o corpo. Agora vamos entender as velas. As velas conversam com você, mas ela não tem boca. Não tem boca, mas ela tem corpo. Então a minha função, a sua função no Praise Action é interpretar essa mímica. É olhar para essa vela e entender, olha, ela não tem boca, mas ela tem corpo. Este corpo está querendo me dizer que nos bastidores está acontecendo isso, isso, isso. Então é essa a função do Praise Action. Tá legal? Que é isso? Que simplificação agora aqui de livezinha de mentoria gratuita para vocês. Então bora lá, ó. Bora aqui. Vou explicar os 3 padrões e cada padrãozinho desse eu quero ver coração subindo, tá, família? Tô de olho em vocês aqui. Qual que é a nossa primeira vela? Nossa primeira vela, essa vela vai acontecer no fundo de uma região, lá embaixo, tá? No fundo de uma região. Nós chamamos elas de vela martelozinho. Ela tem um corpo assim e um pavio por baixo. Vamos interpretar essa vela aqui? Vamos fazer uma leitura dessa vela? Brincar de mímica? Ela está conversando com você. Olha que interessante. Ela está conversando com você. Mas ela não tem boca. Mas ela tem corpo. O que nós conseguimos identificar aqui? Na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, nós temos uma interpretação aqui. Quem está ganhando essa briga? Quem está ganhando essa briga? Os compradores ou os vendedores? Nós conseguimos identificar que quem está ganhando essa briga são os compradores, ó, empurrando essa vela lá para cima. É como se você, eu brinco que isso aqui é um martelozinho do Thor, né? Você dá uma martelada nessa vela aqui, ó, vela sobe, 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 sobe. É uma mãozinha empurrando este preço para cima. Então aqui eu fiz uma leitura que os big players, os compradores, estão entrando com probabilidade gigantesca de alta. E agora também eu vou ir a favor do movimento de alta. Sabe aquela frasezinha assim? Não opere contra a tendência? Eu vou te explicar o que é isso. Talvez nunca ninguém te explicou. Não opere contra a tendência. Opere a favor da tendência. A minha frase é: opere a favor dos big play. Nunca opere contra os big play. Quem são os big play, Bia? Os big players, se tratando ainda do Forex, os big players são os grandões, são os tubarões do mercado. São os caras que entram pesado. Lá no Forex, só o mínimo de depósito numa corretora, se eu não me engano, acho que é 500 mil reais. Com 100 reais você não consegue nem depositar, pra você ter noção, tá? Então o nível lá é um pouquinho mais alto. Então vamos lá. Se esse um big play entrou com 50 mil dólares na alta, liquidez. Ele tem liquidez. O que é liquidez? Dinheiro. Ele tem bastante dinheiro para fazer esse gráfico movimentar a favor da entrada dele. Aí vem um peixinho pequenininho e entra com 100 dólares na venda. Qual que você acha desses 2 big players que vão movimentar o mercado? O comprador que entrou pesado ou o vendedor que entrou com 100 dólares? O comprador. Por quê? Porque ele tem liquidez. Então é por isso que nós falamos, não opere contra a tendência. Resumindo, não opere contra o big play. Então se você viu um padrão e esse padrão
tá te mostrando que os big players estão entrando na compra, você vai a favor da compra. Porque senão você vai ser atropelado. Basicamente é isso, tá legal, família? O que é uma probabilidade de uma coisa? Probabilidade é uma chance. Quantas por cento de chances? Qual é as chances disso acontecer? Isso é trade. Trade é probabilidade pura, tá legal? Então a probabilidade de continuar subindo é gigantesca. Bora aqui pro nosso segundo, ó. Nossa segunda vela, nosso segundo padrão, ele vai acontecer agora lá no topo de uma região. Lá em cima, lá no céu, tá? Eu chamo também de martelozinho invertido ou estrela cadente. O que é? Tem o mesmo corpo do martelo, só que agora o pavio está por cima. Tá? Paviozinho por cima. Vamos fazer uma leitura disso aqui? Na briga dos compradores, dos vendedores, dos touros e dos ursos, quem que você acha que está levando a melhor aqui? Quem? Agora ficou fácil, né? Interpreta essa vela aqui. Essa vela conversa com você, mas ela não tem boca, mas ela tem corpo. Qual que é a interpretação que eu faço disso aqui? Que praticamente todos os big plays estão indo a favor da venda, ó. Pá, 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 pá. Gráfico desce, está empurrando este preço para baixo. Os vendedores estão entrando fortemente na venda. E eu também vou ir a favor deste movimento. Só isso. Caraca, velho. 2 velas e você já está mudando a sua forma de olhar gráfico. Você tá me dando like aqui? Sério, você tá apertando esse botãozinho aqui? Você tá? Não tô vendo subindo, não. Aí, agora eu tô vendo. Que isso, mais de 6 mil curtidos aqui no TikTok. Incrível. Beleza, vamos pro nosso último? Isso aí significa que muitos lugares por aí, muitas lives por aí, vocês não viram o que eu tô entregando aqui para vocês gratuitamente, hein, família? Você tá doido. Ó, nosso último aqui é nossa vela de força ou nossa vela elefante. O que é isso? Ó, tem umas velinhas pequenininhas assim. Aí do nada explode uma vela grande. Ela é maior do que as outras e não tem quase nada de pavio. Então isso aqui é uma vela de força. É muito fácil identificá-la no gráfico, tá? Simplesmente, vamos fazer uma leitura dessa vela? Praticamente 100% dos big players estão indo a favor do movimento de baixa. Então nós, de alta, perdão. Então nós também vamos comprar aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó, no movimento de baixa, vem umas velinhas pequenininhas assim e explodiu uma vela gigantesca em relação às outras. Eu consigo identificar que isso aqui é uma vela de força. Então, resumindo, temos 3 velas. Vela, martelozinho, pavio por baixo. Para você entender, né? Vela, martelozinho, pavio por cima, ou estrela cadente. Ou aqui, nossa querida vela elefante. Tirou o print disso aqui? Agora, vamos colocar essas 3 velas no gráfico? Vamos identificar essas 3 velas no gráfico? Você não entende muito de price action, não, né? Então, você só vai esperar acontecer isso aqui. Prepara o printzinho aí, ó. Movimento de baixo. Vou desenhar aqui um suporte. Plim! Primeira confluência. Vela da bolinha tem que romper suporte e resistência. Rompeu? Sim. Antes de eu vender aqui, ó, nós vamos olhar aqui, ó. Velinha que vem antes da bolinha. Qual daquelas 3 velas tem que aparecer aqui para confirmar esse rompimento para mim entrar aqui na venda? Pode ser 2 velas. Pode ser nossa querida vela elefante, confirmando força de venda, eu posso entrar aqui. Ou eu gosto de briga, eu gosto de pavio. Se vier o nosso queridinho martelo invertido ou estrela cadente, paviozinho por cima, ó. Vendedores jogando preço para baixo. Confirmou com rompimento, agora sim eu faço a minha entrada, tá? Olha aí, família, tira print disso aí. Isso é price action, isso é análise profissional, isso é análise gráfica. Agora vamos aqui, ó. Resistência. Plim! Rompeu. Primeira confluência, tá, beleza. A vela do sinal bolinha tem que romper, beleza. Antes de você entrar aqui, daquelas 3 velas, qual delas tem que aparecer aqui para confirmar este rompimento de alta aqui? Pode ser 2, não pode? Pode ser nossa querida vela de força, nossa vela elefante, nós podemos acreditar nessa tendência, ou se vier aqui, ó, o nosso queridinho martelozinho com pavio por baixo.
compradores jogando esse preço para cima, confirmou com rompimento, agora eu faço a minha entrada. Você tá doido? Isso aqui é assunto de mentorias pagas. Estou abrindo a sua visão. Agora você consegue olhar para o gráfico e entender gráfico. Outra coisinha aqui, para a gente finalizar, que a live vai terminar, vai desligar aqui. Ó, deu um rompimentozinho para cima. Antes de entrarmos aqui, vamos ver a vela anterior. Essa vela anterior, a bolinha, ela não precisa ser da mesma cor do rompimento. Ela pode ser uma cor contrária. Uma cor vermelha aqui, por exemplo. Ai, Bia, não entendi. O nosso foco é pavio. Então, por mais que o corpo dela esteja vermelho, o que interessa é o pavio. Qual o sentido do pavio? Aonde o pavio está? Se o pavio estiver por baixo, continua sendo a nossa vela de martelozinho por baixo. Simplesmente faz uma leitura disso aqui. Compradores ganhou essa briga. Jogou essa vela lá em cima. Empurrou isso aqui. Rejeição de venda, liquidez de compra. Olha como este preço subiu aqui, família. Então, olha, confirmou com o rompimento. Agora eu faço a minha entrada. Então, isso aqui também é uma entrada linda, porque confirmou força de compra. Compradores entrando pesado a favor desse movimento de alta. Beleza, família? Então, é sobre isso, tá? Agora, a sua função, a minha função é aguardar acontecer esses 3 padrõezinhos para a gente simplesmente tomar a decisão de entrar ou não naquele sinal, tá? Por mais que vai aparecer sinais o tempo inteiro, eu e você não vamos pegar todos os sinais. Nós vamos esperar a confluência perfeita. Olha esse aqui olha esse sinalzinho aqui, ó. Vela da bolinha rompeu? Sim. Vela da bolinha rompeu? Cadê a seta? Opa. Vela da bolinha rompeu? Sim. A vela anterior, vela de força. Olha o tamanho dessa vela ali. Confirmou o movimento, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho algum martelozinho invertido para a gente dar uma olhadinha, tá? Em um padrãozinho legal aqui para nossa entrada. Eu quero um martelozinho bonitinho de fluxo de vela. Quero um martelozinho. Aqui, ó, pronto. Achei. O mesmo que eu ensinei para vocês agora sobre vela de cor contrária. Vela da bolinha. Rompeu? Sim, ó, vela verde rompeu. Qual das 3 velas tem que aparecer aqui para confirmar esse movimento de alta? Martelozinho. Olha o tamanho desse pavio por baixo. Qual que está maior? Este ou esse? O de baixo está maior. Então, aqui eu tenho uma confirmação gigantesca de compradores jogando esse preço para cima, confirmou com rompimento, agora eu faço a minha entrada. Só isso, família. Só isso e nada mais, tá? Então, você vai esperar a confluência perfeita. Ó, vela da bolinha rompeu? Sim. Vela anterior, o corpo é o de menos. Pavio por baixo, jogando preço para cima. Confirmou com rompimento? Agora eu faço a minha entrada. Então, você vai esperar as entradinhas snipe. Você só quer 2 entradinhas ali para você bater a sua meta. Não está de acordo com a sua entrada? Você esquece. Você procura um próximo sinal. Beleza? No mais, então é isso. Aguardo você aqui para você pedir o seu teste. Vou te liberar o teste do Brabo aí por 30 dias. E aguardo você 9 horas da noite, onde a gente vai operar ao vivo. No mais é isso. Valeu com Deus. Tchau, tchau.